Ó, começamos de um jeito especial, né? Dana White ontem, 2 horas da manhã, horário do Brasil, ele anuncia Charles Oliveira contra Armand Sarukian no UFC 300. E a única coisa que eu pensava era no podcast hoje com o Parrumpa. Conta pra gente, Parrumpa. Aliás, ó, antes, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pra galera, todo mundo aqui gosta do Charles pra caralho. O Charles, todo mundo quer o Charles campeão, quer o que for. Mas o Parrumpa é o head coach do Armand. Então, ele não vai ficar puxando o saco do Charles. Ele não dá, caralho. O moleque que vai lutar com o Charles é cria do Parrumpa. Vocês têm que entender isso e saber separar as coisas. Só tô avisando porque, porra, a gente vai ficar 4 meses aqui, 4 meses os caras vão ficar reclamando. Porra, também, né? Então, gente, entenda e saiba separar. Aproveita a honra que a gente tem de ter esse cara aqui toda segunda-feira trocando ideia com a gente. E curte isso. Esquece essa porra dessa luta. Na hora lá, ele tá torcendo pro Armand, que é o cara dele, e a gente tá torcendo pro Charles e pro Armand também ali, no caso. Agora eu vou ficar de coração partido, não sei o que eu faço. Mas a gente não precisa tem se que saber preocupar separar as porque coisas. não precisa se preocupar, porque como eu dou minha opinião, e minha opinião já geralmente não Isso. agrada a maioria, o pessoal vai vir em Isso. mim, aí não precisa ir no Parrumpa, pode vir falar, porque Eu todo vou- mundo já sabe como eu sou, então o Rafa não, o Rafa é meu oposto, o Rafa é mais puxa-saco. Eu sou vou puxa-saco pra caralho. falar minha opinião. Mas uma parada dessa, assim, eu vou falar de coração. E é de coração de verdade. Qualquer um dos dois que ganhar ali, eu vou ficar feliz pra caralho. Eu vou ficar feliz se o Charles ganhar, e pelo Parrumpa, eu vou ficar feliz se o Armand ganhar, porque eu sei que isso é importante pro Parrumpa. Entendeu? Então, como eu não conheço o Armand, a minha ligação é o Parrumpa. Então eu torço. Qualquer um dos dois que ganhar ali, de coração, eu vou ficar feliz. E vocês que acompanham o podcast tem que meio que se sentir do mesmo jeito. Se vocês querem que o Charles ganhe, tá bom pra caralho também. Não é culpa do Parrumpa só, então, entendeu? Vamos continuar a resenha sem ofensas pessoais, porque é trabalho, é resenha, e vamos com tudo. Conta, como é que foi essa daí, Parrumpa? Então, cara, olha só, deixa eu só. Vou começar falando que eu não acho isso justo, tá? Porque o Charles já provou que ele teria que ser o desafiante número 1, tá? Eu, na verdade, eu tava esperando, eu achava que ia ser Charles e Islam e Armand e Gage, né? E o vencedor lutaria com o vencedor de Charles e Islam. Então, Faz muito sentido, inclusive. eu acho que o justo seria isso, tá? Agora, eu cantei essa pedra lá atrás. Não sei se vocês lembram, eu cantei essa pedra lá atrás. Porque, infelizmente, a luta do Charles contra o Islam, a primeira luta, não foi uma luta dura. Então, tirando a gente que é fã do Charles, e eu tô me incluindo nessa também, quero que fique bem claro para todo mundo aí. Eu acho que toda vez que eu toco no nome do Charles, eu falo isso primeiro. Porque eu já sabia que de alguma maneira ia acontecer Charles e Armand. E eu quero que todo mundo saiba que eu sou fã do Charles, eu sou amigo do Charles, entendeu? E eu torço muito por ele, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que é injusto pro Charles. Só que eu falei isso lá atrás, que ia acontecer, tá? Porque a primeira luta dos dois não foi uma luta dura, foi uma luta relativamente fácil pro Islam, tá? Na segunda oportunidade que o Charles teve, infelizmente aconteceu aquela fatalidade do corte, ele não conseguiu ir. E no UFC, pessoal, o pessoal tem que entender isso. No UFC, a fila anda, cara. Por causa de um contratempo desse, o Charles meio que voltou umas 2 ou 3 casas para trás, entendeu? Infelizmente, não é culpa do Charles. Você tá sabendo de alguma coisa? Porque o Dana White falou ontem que o Islam tá com uma lesão. Que o Charles ia disputar o cinturão, mas que por causa de uma lesão do Islam, eles não iam lutar agora. Infelizmente, não foi culpa do Charles, foi uma fatalidade que aconteceu, entendeu? Com isso entrou a luta do Volkanovski, a segunda. Aconteceu o que aconteceu, foi um nocaute, então o Islam galgou alguns degraus Cresceu, e né? ele pôde escolher, entendeu? Eu também escutei que o Islam tá machucado. Agora, vendo o que ele falou há umas 2 ou 3 semanas atrás, que ele não queria revanche, né? Que na verdade ele não pode chegar e falar, eu não quero lutar com a Armand. Ele não pode falar isso, isso não existe, né? Só que já há algum tempo atrás já foi oferecido essa revanche pro Islam e o Islam não aceitou.
Então, a gente sabe que ele não quer lutar com o Arman. Só que ele não pode falar isso. Então, o que ele fez? Ele falou, não quero revanche. Porque aí não é só o Arman, é o Arman e o Charles. Na cabeça, um plano perfeito pro Islam seria lutar com o Gage, que é um cara que não tem muito wrestling. De repente, lutar com o Leon Edwards, entendeu? E se aposentar. Agora, com isso, né? Eu acredito que o Islam esteja torcendo muito pro Charles, porque a gente sabe que ele não quer lutar com o Arman. Então o Charles, de repente, ganhar do Arman, ele não precisa lutar com o Arman, pelo menos por agora, ou de repente nunca mais, faz a revanche com o Charles. Na cabeça dele é uma luta teoricamente mais fácil. Depois faz a luta com o Leon Edwards, o que quer que seja, e se aposenta, entendeu? Então, na minha concepção, cara, eu sinto pelo Charles, que o Charles já fez muito, ainda faz muito, né, no UFC. Na minha opinião, ele é o maior finalizador da história do UFC, acima do Royce, acima do Damian, acima de muita gente. Na minha opinião, eu sempre falo isso. Todo mundo me pergunta, por eu ser do jiu-jitsu, quem que você acha que é o maior finalizador? Disparado é o Charles. E é um cara excepcional. Eu não canso de falar isso, entendeu? Só que eu tenho um trabalho a fazer. Eu treino atletas da América Top Team. O meu trabalho é esse. Eu quero ganhar lutas, eu quero ganhar cinturões, eu quero fazer o meu máximo, dar o meu máximo, tá? Então, infelizmente, aconteceu de um aluno meu lutar com o Charles, um cara que eu admiro. Vai ser uma luta extremamente difícil pro Arman, pelo potencial, pela qualidade que o Charles tem, entendeu? Mas eu vou fazer o possível para preparar o Arman da melhor maneira possível, pra ele estar preparado, né, para um cara igual o Charles. Pra ganhar a luta. E se perguntar pro Charles, o Charles vai falar a mesma coisa. Pô, eu amo Parrumpinha, mas eu Com vou lá pra certeza. ganhar a luta. Com certeza. Entendeu? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Eu, particularmente, acho que você tava falando, né, que o Islam torcendo pro Charles ganhar do Arman, que vai ser uma luta mais fácil pra ele. Que ele acha, né? Eu acho que se o Charles, eu acho que quem vencer essa luta, eu acho que a chance de ganhar do Islam é gigante. Gigante. Eu acho que se o Charles passa pelo Arman, vai dar um susto no Islam, porque se ele tá achando que vai ser a luta igual à primeira, vai ser muito difícil. E o Arman é a mesma coisa. O Arman vencendo bem o Charles, ele chega pra lutar. Porra, olha o que esses dois caras fizeram com o Dariush, caralho. Era o cara mais perigoso depois do campeão, provavelmente, pra qualquer um enfrentar, era o Dariush, que é um dos caras mais completos, pelo menos no papel, né? Sim. E os dois despacharam o Dariush, o Arman ainda mais rápido que o Charles. Então, quem ganhar essa luta aí vai dar muito trabalho pro Islam. Eu arrisco até dizer, contrário que o Vini acha, que ganha do Islam. Não, eu não acho nenhum dos dois favorito contra o Islam, apesar de torcer pelo Arman, eu não acho que seja favorito. Mas favoritismo é aquilo, você vai botar a sua grana ali, em quem você bota. Eu acho que o Islam é leve favorito contra o Arman, e eu acho razoavelmente favorito contra o Charles. Eu concordo. Muita gente... Eu concordo com o Vini, cara, porque mesmo treinando o Arman, é óbvio que um campeão do quilate do Islam, né, vai ser favorito, né? Mesmo sendo, né, contra o Arman. Agora, né, o que pode acontecer? A única maneira do Arman entrar nessa nessa disputa de cinturão favorito é se ele ganhar do Charles no primeiro round. Tipo, se fizer com o Charles o que ele fez com o Dariush, os caras vão chegar lá e falar assim, caralho. Exatamente, porque aí exatamente. vai ser pensado assim, porra, ele ganhou do Charles mais rápido do que o Islam ganhou. E, sei lá, vão falar que o Charles estava, né? Ah, o Charles estava numa noite off, e quando ele lutou com o Arman ele estava bem. Sei lá, várias coisas podem ser faladas para que... comparar a primeira luta deles também, né? Falar, pô, ele já chegou perto de ganhar do Islam uma vez. E foi short notice, então não, eu só vejo essa possibilidade. Mas se, né, normalmente eu concordo com o Vini, ele vai ser leve favorito contra o Arman e um pouco mais favorito contra uma revanche contra o Charles, né? E só uma outra observação que eu tava vendo aqui, mais pro pessoal, porque o Parrumpa deve saber disso. O Arman, ele só tomou queda em 2 lutas, né, pelo que eu tô vendo aqui nas estatísticas, que foi contra o Makhachev nessa luta que a gente acabou de falar, que ele tomou 4 quedas, né,
E ele tomou 6 quedas em uma luta de 5 rounds contra o Matheus Gamrot, que teve lá a decisão que teve gente que não concordou muito. Fora essas, que são 2 caras muito bons de wrestling, o Arman nunca foi colocado para baixo. Eu tô falando isso por quê? Porque eu vi muito comentário de brasileiro nas notícias da confirmação da luta, dizendo que a luta ia ser difícil pro Charles, porque para colocar o Arman para baixo, provavelmente essa seria a estratégia do Charles, né? Porque é o maior finalizador, não ia ser tão fácil, né? E aí entra naquela questão que eu sempre falo, pô, não adianta necessariamente você ter um baita jiu-jitsu, mesmo que você finalize em pé, como foi com o Poirier, porque o ideal é você colocar para baixo, é muito mais fácil, né? Então, eu acho até que por conta disso, o Arman tá como favorito contra o Charles, né? Porque já saiu a cotação, tá 60-40. Não é muita coisa. Eu nem sabia. Mas eu acho que o raciocínio primário das pessoas é esse, né? Fala, pô, o Arman consegue ficar bem em pé, manter bem, e o Charles provavelmente precisa derrubar, e aí se a luta rolar na trocação, o Arman pode ter a vantagem. Enfim, não sei qual que é a leitura geral. Mas eu tô dizendo cara, aqui, eu vou te, é isso, tem um leve favoritismo. eu vou te ser sincero, eu vou trabalhar com todas as possibilidades, obviamente, mas eu não vejo assim o Charles tentando botar o Arman para baixo, assim, não. Ele vai trocar. Eu acho que ele vai trocar, entendeu? Eu acho que ele vai trocar, acho que ele vai treinar muita defesa de queda por causa do background do Arman. Vai treinar bastante guarda, entendeu? Eu não vejo assim, ele nesse foco de derrubar, esse né? foco tanto de derrubar, entendeu? Por causa da última luta do Arman, pode ser que sim, é uma possibilidade, mas eu não vejo essa sendo como o plano A dele, entendeu?